classe dos insetos é a mais populosa do reino animal. Dentro dela estão as moscas, que no ambiente urbano são consideradas pragas, que podem transmitir doenças tanto em animais quanto em seres humanos, além de serem um incômodo. Nesta edição do Meio Ambiente, saiba mais detalhes sobre isso e possíveis formas de diminuir o problema. O descarte incorreto de lixo ainda é uma realidade no Brasil, além do alto índice de locais sem saneamento básico, principalmente nas áreas periféricas e rurais. Isso e o grande número de animais soltos que defecam, podem ficar doentes e morrer em qualquer lugar também são fatores para a proliferação de insetos que se alimentam de matéria orgânica, como as moscas. Existem fatores geográficos presentes na região, fatores climáticos, além disso, fatores que envolvem diretamente um auxílio, uma facilitação no ciclo dessas moscas. Durante todo o ano, o clima quente da nossa região propicia a reprodução dos insetos que acham ambientes ideais para colocar seus ovos. Em períodos de chuva, a quantidade de moscas aumenta porque a umidade contribui ainda mais para que o ciclo de vida seja completo. No Vale do São Francisco, existem 3 tipos mais comuns. Nós temos mais comum aqui a mosca doméstica, que é aquela que está mais dentro da nossa casa. Ela se desenvolve mesmo a partir de material orgânico, em decomposição. Também temos a sarcófaga. A sarcófaga também é importante, mas ela tem uma afinidade maior pelos cadáveres. Então, aqueles animais mesmo que ficam mais na rua, que são atropelados, e estão lá em estado de decomposição também, elas vão ter uma afinidade maior por esses cadáveres. A sarcófaga ela também é importante, ela é mais importante na entomologia forense. Ela trabalha nessa parte medicinal também para saber quanto tempo aquele corpo já está em decomposição. Nós também temos a varejeira, que é aquela esverdeada, e também tem azul. A mosca varejeira é a responsável pela bicheira ou miíase, doença considerada um problema de saúde pública que pode atingir animais e seres humanos. A miíase, são larvas, que ficam, elas se alimentam de exudatos da própria ferida. Então, elas vão, enquanto tiver aquela ferida sem estar cuidada, elas vão se alimentando e aprofundando mais. Ela pode causar morte também no indivíduo que tiver com aquelas larvas, tanto no animal quanto no ser humano. A gente sempre tem que pensar que se tem mosca, existe um risco. Do ponto de vista de saúde pública, se a gente parar para refletir, as moscas elas veiculam uma grande gama de doenças, então é preciso pensar sobre esse aspecto, desde bactérias, vírus, protozoários, não somente do ponto de vista de saúde pública, a gente também precisa pensar do ponto de vista de saúde animal, animais de produção, que são acometidos por miíases, por exemplo. Então, esses problemas relacionados à queda de produtividade animal, do ponto de vista de saúde pública, precisam ser vistos com certo cuidado. Por mais comuns que sejam em alguns lugares, as moscas devem ser evitadas, principalmente nos alimentos. É que através do contato das pequenas patas, elas podem transmitir doenças como a cólera, febre tifoide e outras diagnosticadas como as famosas viroses. Por isso a importância da correta higienização dos produtos antes de consumi-los. Essa questão cultural que as pessoas costumam colocar carne, que eles chamam de carne no varal ou espichada no varal para secar, tal como uma forma de conservação, a gente precisa lembrar também que esse tipo de prática é uma prática que leva com que a mosca vá àquele ambiente que é propício, é um ambiente de alimentação dela, ou seja, a carne é o alimento dela. Então, a partir do momento que ela assenta naquela carne e que ela sentou em outro local que estava contaminado, ela é uma transmissora disso. Por quê? Porque ela está carregando justamente esses micro-organismos, a exemplo de bactérias, por exemplo. Dentro dos ambientes, as medidas são simples, como colocar telas, manter o lixo fechado e descartar os resíduos corretamente. É importante também evitar deixar alimentos expostos e, antes de consumir, lavar o que for possível para evitar contaminação. Além de, claro, caprichar na limpeza. Nesse restaurante, as moscas até aparecem, mas não tem folga. Aqui vale tudo para deixar o local sem os insetos. A gente tenta de tudo, desde o tradicional, cuidado com a limpeza e tudo. A gente tem a parte tecnológica, que usa umas iscas, e aí a gente apela para a cultura popular, colocando saquinhos e tudo.
e trabalhamos com álcool, enfim, tenta de tudo. E por falar em cultura popular, Jussi tem algumas receitas que, segundo ela, funcionam. A gente notou, né, que se a gente coloca cravo no álcool, né, para colocar no ambiente, ajuda, afugenta um pouco. E a gente usa também um limãozinho com cravo para colocar na mesa. Fica decorativo e ela afugenta um pouco a mosca. Fora dos ambientes fechados com telas e outros cuidados, resolver isso não depende só de uma pessoa e nem é uma solução imediata. Mas são medidas que, de acordo com o professor, precisam ser tomadas para a melhor qualidade de vida da população. A ação do homem está principalmente focada nesse ponto de quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo é impedindo com que a mosca coloque ovos e que esses ovos nasçam e que saiam larvas desses ovos. Esse é o papel de prevenção mais importante. Você não deve perpetuar a cultura de terrenos baldios, é uma cultura de lixo a céu aberto, né? De não recolhimento periódico e constante do lixo. E isso é questão cultural, é uma questão educacional. É preciso que a população acorde para isso, para que ela inclusive entenda que a mosca é um problema.